Alguns dias atrás a gente recebeu a seguinte pergunta. Vou até pedir para o Luizão colocar aqui. Por que a gente faz PIP no edema agudo de pulmão? Bem, eu achei muito pertinente vir aqui apresentar isso para vocês. Essa pergunta foi um dos nossos mentorados na Medicina Brasileira de Verdade, essa mentoria que tem mudado aí a história de muitos médicos, transformado a carreira. E eu gosto muito de algumas das dúvidas trazer aqui para a gente fazer um vídeo e gravar. Isso serve para os mentorados, mas eu também expando para que todo mundo possa ter esse conhecimento, acessar esse conhecimento. Então, hoje eu vou explicar um pouco do porquê que a gente coloca PIP no edema agudo de pulmão. É claro que eu vou fazer algo aqui, vou falar algo aqui um pouco mais resumido, algo mais prático, porque existem algumas outras características dessa PIP que eu não vou entrar muito no detalhe, eu vou trazer realmente o suprassumo aqui, para que a gente possa entender e saber exatamente até o momento que a gente vai aplicar essa PIP, seja utilizando o VNI, seja utilizando a própria intubação durante o edema agudo de pulmão, beleza? Eu vou pedir para você se inscrever no canal antes de qualquer coisa, porque isso vai ajudar a gente, vai te ajudar acima de tudo a ter acesso a esse conteúdo de extremo valor. Então vamos lá entender por que edema agudo de pulmão se beneficia com PIP. Então vamos lá, pessoal. Vocês já devem ter visto aqui meu desenho maravilhoso, e esse desenho maravilhoso eu represento caixa torácica, pulmão e coração. Basicamente, eu quero destacar para vocês que a PIP tem efeito no edema agudo de pulmão por conta de três situações. Como eu disse, tem algumas outras, mas eu quero destacar essas três. Vocês vão ver que é bem prático. Mas eu só quero explicar uma pequena pincelada fisiopatológica aqui, que é o seguinte. A gente tem um alvéolo, e como a gente está falando de edema agudo de pulmão, esse alvéolo ele está inundado de água, ok? Eu tenho líquido aqui. Então, quando eu penso, o que eu preciso no edema agudo de pulmão é otimizar, é melhorar essa minha superfície de troca para que eu tenha mais oxigênio saindo daqui e vindo para cá, entendendo que aqui é a nossa circulação. Então, o que eu quero é melhorar esse efeito, é resolver esse problema que é essa interface. Como eu tenho muito líquido aqui, eu venho para o primeiro objetivo da PIP. Então, eu tenho aqui dentro dessa caixa fechada um circuito fechado. Quando eu coloco PIP aqui, ou seja, quando eu coloco pressão positiva de maneira contínua, pressão positiva ao final da inspiração, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que o retorno venoso tende a diminuir. Porque eu estou bloqueando, eu estou aumentando. A pressão ela vem da caixa para o externo, para fora. Com isso, eu consequentemente reduzo o meu retorno venoso. E se eu reduzo o meu retorno venoso, eu começo a manipular, eu começo a ajudar dentro dessa fisiologia, dentro desse alvéolo, a melhorar essa área de troca. Aqui ainda dentro da caixa torácica, como eu coloco pressão aqui dentro, eu acabo por ajudar por pressão externa, mas com efeito transmural, o nosso próprio VE a melhorar a sua contratilidade e, consequentemente, eu também consigo fazer com que esse movimento de água, vamos chamar assim, tá? Esse movimento de água saia, siga o fluxo normal, obviamente, e não acumule aqui nos pulmões, tá bom? Agora, talvez o mecanismo que é mais interessante é justamente o efeito direto, ou pelo menos o mecanismo, não sei se é interessante a palavra, mas o mecanismo que tem uma grande importância é justamente o efeito direto desta PIP no alvéolo. Ou seja, quando eu coloco pressão positiva aqui, eu abro esse alvéolo, e eu, além de voltar com essa água para a circulação, ele tem esse efeito de voltar com a água aqui para o sistema circulatório, principalmente linfático, venoso, eu tenho um aumento da minha área de troca. Porque eu diminuo aqui, eu coloquei PIP, eu consegui abrir um pouco mais esse alvéolo e, consequentemente, eu diminuo esse líquido, esse lago de água, seja intersticial, seja principalmente alveolar. Aqui eu estou falando da situação que a água já está intraalveolar, E quando eu faço isso, eu, consequentemente, melhoro a minha troca de oxigênio. Então, num efeito imediato, eu tenho a alveolodilatação, vamos dizer assim, o recrutamento alveolar, mas principalmente o aumento da área de troca, da superfície de troca alvéolo capilar, e eu tenho um efeito imediato
nesse na recuperação da oxigenação. Além disso, eu tenho também um efeito de efluxo de água do alvéolo, o que também ajuda de maneira quase que imediata na minha oxigenação. E eu ainda tenho esses dois mecanismos que atuam diretamente na caixa torácica e, consequentemente, protege mais meu pulmão de uma piora. Por isso, no edema agudo de pulmão, a gente tende a utilizar a PIP, sim, e essas PIPs até maiores, assim, num nível maior de PIP do que 5. Em geral, a gente tende a começar, se eu estou com paciente de edema agudo de pulmão, principalmente ventilação mecânica, uma PIP ali em torno de 8. Claro, sou contra a receita de bolo, eu sou contra a não individualização do manejo. Então eu estou colocando aqui uma ideia para vocês justamente pensarem e ir titulando a sua PIP. Geralmente, quando a gente está falando de água, de edema agudo, essa PIP não vai precisar ser tão alta, níveis acima de 10, de 12, geralmente em torno de 8 a 10 é super suficiente. Às vezes, só de você colocar pressão positiva, PIP de 5 mesmo, um pouco mais, 5, 7, você já tem todo esse mecanismo aqui ajudando e resolvendo aí, pelo menos transitoriamente, até que você faça outras medidas para que esse edema agudo de pulmão se resolva de forma definitiva, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês e eu peço que compartilhe esse link, que clique aqui no canal, tá bom? E a gente se encontra no próximo vídeo. Abraço!